E às vezes, sabe que a gente dá aula para os médicos é muito mais fácil do que conversar com vocês. Porque às vezes a gente fica não querendo falar nem pouco nem muito e falar a verdade. Então, eu acho que foi uma aula com uma overview, a dificuldade do diagnóstico, que não existe um único exame, a gente tem que ir somando as pecinhas desse quebra-cabeça para a gente fechar um diagnóstico. E depois de fechar um diagnóstico, a gente ainda tem que conhecer quem é esse paciente. Ele tem doença leve, ele tem doença moderada ou ele tem doença grave. E aí, para isso, a gente tem que definir que tratamento que a gente vai fazer. E aí eu chamo a mestre da Bahia, porque eu e a mestre Sala, minha amiga Genoile, vai nos conversar sobre como tratar as doenças inflamatórias intestinais. Eu e a Gê, parceira nessa doença, né, Gê? A gente não vai falar a idade da gente, porque a gente tem exatamente a mesma idade. A gente começou a fazer doença inflamatória intestinal há quase 30 anos no Brasil e estamos firmes aqui, né, Gê? E é um prazer eu estar na Bahia com a minha grande amiga Genoile, porque a vida também é feita disso. A gente se encontra, é um prazer científico de aprender e encontrar os amigos há 30 anos, né, Gê? Então, realmente, eu tenho muito prazer em te convidar para falar sobre como é que a gente trata. Obrigado, Gê. Obrigada. Bom dia, pessoal. Emoção estar aqui, né, com vocês. Mais um encontro dos colegas que trabalham, dos pacientes que lutam com a DI. Agradecer a ABCD pela FOPAD aqui, pelo FOPAD aqui em Salvador. Nós fomos presenteados, pessoal, com esse encontro, com essa vinda de profissionais tão maravilhosos aqui, nossa nutricionista convidada, Andréa, Monique, então, sim, Martinha, Luciana, todos que decidiram trazer para aqui o FOPAD. Então, agradecer e aproveitar, vamos perguntar, vamos participar. E aí me deram a missão de falar como tratar a doença inflamatória intestinal. Eu falei ontem desse tema para os profissionais de saúde. E aí eu fiquei, não, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou mudar o tom, vou fazer algo para os pacientes. Então, eu fiz algumas perguntas que eu costumo ouvir no consultório dos pacientes que chegam. Mas eu vou fazer uma breve introdução. Depois que a Andréa deu essa aula maravilhosa, Andréa, orgulho, viu? Orgulho de minhas filhas aqui, das meninas, viu? De vocês estarem tão bem, conduzindo de uma forma tão boa tudo que a gente fala em DI, tanto os pacientes, como as aulas, como os alunos que surgem, estimular a juventude que está chegando. Então, me enche de orgulho ver vocês desse jeito também. Vamos lá. Então, chega o nosso pacientinho, ele fala assim, poxa, doutor, eu recebi o diagnóstico de DI, e agora, o que é que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Então, o que a gente diz é o seguinte, nós vamos cuidar disso, a gente vai viver com isso e cuidar. E você vai ter a vida normal, você vai ter uma qualidade de vida, você vai para a sua praia, você vai viajar, você vai para a sua igreja, você vai cuidar de seu filho, você vai ter seu filho, você vai casar, você vai se formar, e depois você também vai aposentar, vai viver a vida normal. Então, é isso que a gente busca quando a gente vai tratar a doença inflamatória intestinal. Essa imagem a gente vê muito em congresso médico, mas não precisa ficar vendo tudo assim. O que eu acho que é interessante, a gente vê que tem alvos ali nessa imagem. Então, esses alvos, eles têm momentos. A gente não quer que, no primeiro dia de tratamento, o paciente já saia pulando corda. Não. A gente tem momentos que a gente vai solicitar e esperar cada alvo. Primeiro, a gente quer que melhore os sintomas, que os sintomas vão reduzindo até eles desaparecerem. A gente quer que os exames que a Andréa tanto falou, a calprotectina, fique normal. E a gente quer depois que a endoscopia cicatrize, a gente quer que a qualidade de vida volte, a gente quer que não tenha nenhuma incapacidade, a gente quer que a criança cresça. Então, é isso que a gente quer. E como o Martinha falou, há quantos anos a gente trata a doença inflamatória, a gente não tinha isso. A gente não tinha porque a gente não tinha tratamento eficaz. Então, a gente nem fazia endoscopia de controle, acreditem, era verdade. Porque a gente não tinha tratamento que cicatrizava. Então, hoje a gente trabalha com alvos, a gente trata com alvos, e isso mudou muito a nossa forma de cuidar da doença. E aí vem a pergunta, existe cura? Mas se a gente não sabe a causa, como que a gente vai curar uma coisa que a gente ainda não encontrou a causa? Mas a gente está buscando a causa, a gente vai encontrar. E se a gente encontrar a causa, a gente vai curar. Então, por enquanto, a gente vai controlar.
E a gente pensa, quem tem hipertensão arterial, como é que faz, né? E controla a hipertensão, vai usando medicamento e a pressão vai ficando baixinha. Se a gente controlar a pressão, não vai atingir o olho, não vai atingir o coração. Então, a gente vai imaginando e pensando e se adaptando na vida de que se a gente controlar a inflamação, a gente vai controlar automaticamente a evolução dos sintomas e a evolução de possíveis complicações. Mas que se a gente tratar, isso vai ficar controlado. É isso que a gente precisa entender. É viver bem, é controlar a inflamação e é, de novo, ter qualidade de vida. É isso que a gente quer com o tratamento. E aí a gente vai ter pontos de objetivos. Os objetivos são inúmeros. E, como eu já falei, a gente não precisa conseguir o objetivo no primeiro dia. Nem sempre a gente consegue no primeiro tratamento. A gente, às vezes, consegue com o segundo. E, às vezes, consegue com o terceiro tratamento. Por isso que a gente tem um arsenal de opções hoje em dia. Então, a gente tem que ter calma, que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Então, a gente vai querer que as crianças cresçam, a gente vai querer que a qualidade de vida volte, que aconteça tudo aquilo que eu já falei no início, com aquelas pessoas que estão tratando adequadamente. E é isso que a gente busca, são esses os nossos objetivos. E aí vem a pergunta, doutora, a senhora me deixou bem, estou ótima. E aí agora eu estou curada, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu estou bem, a vida que volta? Calma. A gente precisa entender que a gente controlou, mas que a gente precisa continuar controlando. O nosso papel é manter esse controle. Desde que ele esteja mantido, está tudo bem. Aí Marta fala assim, eu posso comer um acarajé, né? Ele pode comer um acarajé? Pode. De vez em quando pode. E a vida que segue. Então, sim, é isso que a gente tem que se preparar. Obviamente, a vida mudou. É igual quando a gente tem um filho, né? A vida muda. Não é mais igual. A gente precisa ter mudanças que sejam efetivas dentro de nós. Não adianta nossa Nutri aqui, Raquel querida, fazer um cardápio lindo. Esse aqui eu não vou seguir, não vai dar, não. Me disseram para tomar esse remédio todo dia, eu não vou tomar, não. Poxa, mas a mesalazina tem que tomar 2 vezes, 3 vezes. Não vou, então, não adianta. Então, o tratamento vem para que a gente consiga manter essa qualidade de vida. E aí, a inflamação, mesmo em algumas situações, você está bem, mas a inflamação pode continuar. Então, por isso que precisamos fazer os exames, precisamos fazer o acompanhamento para ver que, de fato, está tudo bem, precisa trocar de medicação. Às vezes, aparentemente está tudo bem, a gente tem várias situações. Quando a gente faz o exame de colonoscopia, não está tão bem assim. E, às vezes, o paciente é assintomático, a gente precisa, sim, trocar o tratamento. Por quê? Porque nós avançamos, a gente quer chegar antes da complicação. E isso, às vezes, é difícil de entender. E aí, poxa, doutora, eu tenho um paciente que está usando o biológico de última geração. Por que eu não uso esse medicamento? Por que eu tenho que usar o outro? Então, assim, cada paciente é um paciente. Aí, ó, vem uma idosa, vem um jovem, vem uma criança, vem um paciente que tem insuficiência cardíaca, vem o outro que tem episódios de trombose. Então, cada pessoa tem o seu tratamento. Não adianta a gente querer que um tratamento seja igual ao outro. A gente tem algumas condições em que a gente tem preconizado, primeira opção, paciente que tem fístula. Gente, a primeira opção em qualquer situação é assistência suplementar, é paciente do SUS, vai ser infliximab com imunossupressor. É a primeira indicação que a gente tem. O anti-TNF, que a gente algumas vezes substitui por questões de distância pelo adalimumab, que também é um anti-TNF, é a situação que a gente tem mais padronizada, é essa. Mas outras situações a gente vai avaliar caso a caso. Não tem como um paciente chegou querer usar o mesmo biológico do outro, porque ele está muito bem, eu também acho que eu vou ficar muito bem. Não é bem assim. Tem uma coisa interessante que às vezes a gente usa muito na prática. Existe a resposta individualizada. Mas o irmão do paciente tem uma tendência a ter uma resposta parecida. Então, muitas vezes eu já acompanhei pacientes que chegam o irmão 1 ano depois. Eu digo, opa, seu irmão respondeu bem a esse medicamento, vamos tentar ver se você também vai ficar bem com esse medicamento. Mas, fora disso, cada paciente vem e você tem que analisar ele como um todo. A gente não sabe como ele vai responder. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda
definir os preditores no sangue. A gente vai conseguir. Então, o que é que vai acontecer no futuro? A gente vai fazer exames que vão nos dizer, olha, a chance maior de o paciente responder é com um biológico anti-L23, anti-TL1A, com mecanismos de ações definidos. Mas a gente ainda não tem isso, então a gente está esperando isso acontecer. Eu creio que não vai demorar tanto assim, não. Não sei se nós vamos ainda viver isso, né, Martinha? Mas vamos tentar ter esperanças. Bom, a doença, às vezes, faz os incêndios, né? E aí vem a pergunta, como é que esse medicamento funciona? Como é que ele atua? Eu estou passando por um verdadeiro sufoco. O sufoco é esse incêndio aí que chega e muda tudo. De repente, tem pacientes que eles ficam bem, anos. Eu tive uma paciente que ela tinha 10 anos, bem com a mesalazina. Opa, vai ficar bem com a mesalazina, ia perder de vista. Não. Às vezes a coisa explode, o incêndio começa de repente. E aí esse paciente precisa do biológico. Ela foi para o biológico. Ficou ótima, ficou bem. Mas, assim, tem situações que são imprevisíveis. E as pessoas falam, doutora, o Crohn é pior. Não. A retocolite é muito mais imprevisível do que a doença de Crohn. Então, assim, todos precisam acompanhamento. Às vezes a coisa muda, vira e nos surpreende. Não só vocês, mas a gente também. É algo que chega e que não é o que a gente está esperando, nem o que a gente planejou. E aí tem alguns medicamentos que apagam a crise, apagam o incêndio. E esses medicamentos, muitas vezes, não podem ser mantidos, e dentre eles o corticoide. Se a gente usa o corticoide para tirar o paciente de uma crise, a gente tem que ter o cuidado de que ele não pode ficar muito tempo. Ele tem uma ação importantíssima, ele é muito eficaz para apagar incêndio. Depois que ele fez o papel dele, o que a gente quer é tirar ele de cenário, a gente quer que ele fique longe da gente. E a gente vai buscar manter esse paciente bem com outras opções. E aí vem os imunossupressores, aí vem os biológicos, vem as pequenas moléculas que são os comprimidos que a gente está usando hoje, tudo para substituir o corticoide com todos os seus efeitos que a gente já conhece. Efeitos colaterais, como aumento da glicemia, aumento da pressão, risco de eventos tromboembólicos. Na criança, diminui o crescimento, aquela acne que o adolescente queixa. Então, ele vai usar por um tempo, ele é um grande aliado, mas é um aliado temporário. Depois você vai deixar ele ali, e ele vai ser aliado de outra pessoa, e não daquele mesmo paciente. E aí vem a pergunta, de fato, que muitas vezes os pacientes reclamam. Tem pacientes meus que são 2 dias de corticóide, ele pergunta, doutora, 2 dias não, 2 semanas de corticóide, doutora, eu não vou aguentar esse medicamento, não. Olha como eu não estou dormindo. Vocês sabiam que, às vezes, a pessoa perde o sono com corticóide? Tem gente que não perde, tem gente que diz, não, eu nem percebi isso. O tipo de corticóide, às vezes, muda. Eu tive um paciente que ele chegou para mim e falou assim, poxa, doutora, esse corticóide não está me deixando dormir. Aí eu mudei para um corticoide que tem menor número de efeitos colaterais. Ele, não, vamos trocar, vamos tentar esse outro corticoide aqui, eu tirei a prednisona, mudei para a prednisolona. Ele chegou no outro dia, doutora, que maravilha a senhora fez comigo. Eu estou outro hoje. Depois que você trocou o corticoide, eu consegui dormir, eu parei de brigar com minha mãe. Tudo mudou. Então, são detalhes que a gente tem que avaliar caso a caso, porque os efeitos colaterais, eles acontecem e nós precisamos manejá-los. Ele tinha saído de alta, chegou lá com a prednisona do hospital, a gente manteve, e aí na consulta ele falou, não dá para tomar esse remédio mais, eu quero tirar. Eu digo, calma, não tira não, ele está te ajudando muito, vamos tentar manejar esses efeitos e a gente vai tentando mudar. Então, a gente precisa ter essa atenção. Cada paciente responde de um jeito. Chegam uns pacientes para mim e dizem, doutora, sinceramente, a senhora falou que eu ia ficar mais estressado, sem dormir. Sinceramente, eu não senti nada. Para mim, está igual o que eu estava antes. Então, cada pessoa tem a sua resposta individualizada. E aí, quais são as opções que a gente tem hoje disponível? A gente tem, desde 30 anos atrás, o que a gente chama de aminosalicilatos, que são medicações orais ou tópicas que vão reduzir a inflamação. Mas os aminosalicilatos, gente, eles só agem
na mucosa ali, diminuindo a inflamação. A doença de Crohn é uma doença que vai em toda a parede do intestino. E aí, ele não consegue controlar as doenças transmurais. Mas na retocolite, como eu disse ontem, ele controla, dependendo de cada serviço, de cada casuística de cada população, até 80% dos casos. Então, a retocolite ela se vê muito bem cuidada com os aminosalicilatos na maioria das vezes. E o SUS fornece. O SUS fornece oral, o SUS fornece tópico, o SUS fornece enema. Então, a gente tem essa arma muito importante para os pacientes com a forma leve a moderada da retocolite. Os corticoides eu já falei, mas eu não falei da budesonida. Por que eu não falei? Porque a gente não tem muito acesso à budesonida. Ela é uma medicação que o SUS não fornece. A gente tem acesso comprando, adquirindo, e não é um medicamento que tem um custo baixo. E ele tem umas indicações mais limitadas. Desculpem, viu, gente? Ele tem uma indicação mais limitada numa doença de Crohn mais localizada, por um período de tempo curto. A gente usa, mas por um período de tempo curto, o paciente adquirindo do próprio bolso, e para a doença de Crohn bem localizada. Ele faz o seu papel, mas a gente não fala muito dele no SUS porque ele não é uma coisa que a gente tem disponível. Os imunossupressores, do meu tempo a gente só tinha aminosalicilato, corticoide e imunossupressores. Eu já usei muito imunossupressores. O que está acontecendo com eles é que eles vêm perdendo muito espaço. Por que eles vêm perdendo espaço? Em função de efeitos colaterais. E nós temos medicações mais seguras hoje. Nós já temos uma experiência grande com os biológicos. Então, a gente está percebendo que o lugar do imunossupressor está sendo reduzido quando ele usa sozinho. Ele hoje tem um lugar para melhorar a eficácia de alguns biológicos, como os anti-TNFs, o infliximab, o adalimumab. Os imunossupressores eles estão perdendo um pouco de espaço na doença inflamatória intestinal. Eles já foram grandes aliados nossos. Hoje eles estão perdendo um pouco o papel. O metotrexato é um outro imunossupressor. Ele é diferente da azatioprina. Ele é até também fornecido no SUS, tanto oral como intramuscular. Mas ele vem em casos especiais, ele não é muito utilizado, porque ele também não é muito bem tolerado, ele tem alguns efeitos colaterais, de náusea, de inapetência, alterações hepáticas, alterações pulmonares. Mas ele pode ser utilizado em quem não tolera a azatioprina para melhorar a eficácia dos anti-TNFs. Então, sim, ele é reservado para algumas situações. Os biológicos, nós temos uma gama de biológicos já disponíveis. No SUS também a gente tem vários biológicos disponíveis e a gente está conseguindo aumentar essa disponibilidade. A atualização do PCDT, que a gente vai conseguir, a gente espera que em torno de 6 meses os medicamentos estejam na mão da gente para prescrever, então eles estão sendo mais disponibilizados no SUS. Mas a gente já tem vários biológicos disponíveis também no SUS. E as pequenas moléculas? Os biológicos, gente, são medicamentos produzidos por células. Eles são grandes moléculas e não podem ser administrados por via oral. Eles são administrados por via parenteral, ou subcutânea ou venosa. E a gente vai para as pequenas moléculas. Elas são realmente pequenas, elas são orais. Então, elas são uma grande revolução e possivelmente vai mudar muito o tratamento da doença inflamatória já nos próximos anos. Aqui estão os medicamentos biológicos, que eu não falei cada um deles. Então, a gente tem os anti-TNFs, tem 4 tipos de medicamentos anti-TNF. TNF, em inglês, quer dizer fator de necrose tumoral. É uma citocina que vai lá e faz com que a inflamação aconteça. Ela comanda o processo inflamatório. E a gente vai bloquear esse fator de necrose tumoral, que a gente chama de TNF, porque é do inglês. Outros biológicos, como o vedolizumab, que já está disponível no SUS para retocolite, ele bloqueia a migração da célula que vai inflamar. E a gente chama de anti-integrina. Tem outros que bloqueiam maiores proteínas que já ficam no local da inflamação também. E medicamentos em comprimidos, a gente já tem o inibidor da JAK,
que a gente tem disponibilidade do tofacitinib no SUS para a retocolite, e tem outros medicamentos orais chegando, gente. Fora do Brasil, já estão disponíveis. Aqui, ainda não estão, mas em breve nós teremos outros medicamentos orais disponíveis também. E agora vem a pergunta: o biológico é o último recurso? Eu já falei que não. Que a gente pode, em algumas situações, já começar um tratamento com a terapia biológica. A gente pode iniciar e evitar as complicações da doença. E os medicamentos podem fazer mal? Todo medicamento tem efeito colateral. Por isso que a gente precisa acompanhar com o médico, avaliar nos períodos que são necessários. Isso varia de cada tratamento. E aí a gente vai ver se o paciente precisa de um cuidado especial. Mas, com certeza, pior do que qualquer evento adverso de medicamento é a evolução natural da doença. É deixar a doença acontecer do jeito que ela quer. Isso que a gente não vai poder permitir. Já falei por que a gente precisa fazer tantos exames, mas os pacientes perguntam às vezes: poxa, doutora, tanto exame, para quê? Toda vez eu tenho que fazer exame de novo. No início, gente, precisa de fazer mais. Depois, a gente vai reduzindo a quantidade de exames, à medida que a doença está sob controle. Isso é muito bom. E posso parar o medicamento? Eu já falei que não. A gente precisa acompanhar e usar os medicamentos para que o paciente se mantenha bem. Ficar bem é um resultado de todo o tratamento e da continuidade. E aí a gente tem as pesquisas. As pesquisas que a gente tem feito para novos tratamentos são opções para a gente crescer e melhorar no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares. A ciência cresce a partir das pesquisas. E, a partir daí, virão novos tratamentos e novas opções para a gente cobrir todas as formas de pacientes e de complicações e de tratamentos. E agora tem uma última pergunta. O que vem por aí? São novas opções, novos mecanismos de ações, algumas vezes até combinação de biológicos, que isso vem sendo estudado em novas pesquisas. E além dos medicamentos, fica tudo isso aí, gente. O cuidado com a saúde, o relacionamento bom em casa, a participação de todos naquela assistência ao paciente, a boa alimentação, o acompanhamento médico regular, as vacinações, tudo que eu já falei sobre cuidar. Vou descontar o tempo. E como mensagem final, de novo, a decisão compartilhada é o pilar de um tratamento de sucesso. Então, é paciente, médico, juntinhos, naquela mãozinha ali, cuidando para que tudo corra bem. Obrigada, pessoal.